Então agora, pessoal, exercício número 2, Unital, Universidade de Taubaté. Segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo, a reta suporte do lado oposto é denominado, vamos lá, então é um segmento que vai vir de uma perpendicular, que vai ser traçada de um vértice de um triângulo, a reta suporte do lado oposto. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa figura aqui, ó. Então aqui ó, nós temos uma reta que contém o lado que está oposto a esse vértice. Então se nós formos traçar uma perpendicular aqui, o que vai acontecer? A perpendicular vai formar ângulo de 90 graus. Então eu vou ter essa situação aqui, ó, perpendicular formando um ângulo de 90 graus. Então se a perpendicular forma ângulo de 90 graus, então nós temos uma altura que é perpendicular. Aí o cara fala assim, mas não podia ser mediatriz? A mediatriz também é perpendicular, só que a mediatriz ela passa pelo ponto médio do lado oposto, e aqui não fala nada em ponto médio. Então a correta é a letra D de doido. Perfeito? Maravilha. Aí vamos ao exercício 3. Olha lá. Dentre os 4 centros principais de um triângulo qualquer, há 2 deles que podem se situar no seu exterior, conforme o tipo de triângulo. Assinale a alternativa em que os mesmos são citados. Bom, vamos lá. A gente aprendeu que são 4 os centros de um triângulo. Bar e centro. Lá no bar do centro, encontra as mundanas, 2:1. Então, sempre o encontro das medianas fica dentro, no bar e centro. Em centro, lembra? Enfia no centro da bissetriz, em centro da circunferência inscrita, então é interno. Então, baricentro é interno, em centro é interno. Circuncentro, no círculo do centro, as médias atrizes. Espera aí. Então, o circuncentro é o ponto de encontro das médias atrizes. Então, o circuncentro é um ponto que fica fora. Quando? Quando a gente tem um triângulo obtusângulo. Ó, um triângulo obtusângulo aqui, ó. Eu traço as mediatrizes, né? Eu traço as mediatrizes. E aí, aqui é o ponto de encontro das mediatrizes. O que acontece? Essas distâncias são todas iguais, ó, uma mediatriz é equidistante dos extremos de um segmento. Então, essa é equidistante dessa, e aqui nós temos esse cara mediatriz, então esse cara é equidistante desse. Então, o circuncentro, que é o ponto de encontro das médias atrizes. Então, o circuncentro, num triângulo obtusângulo, é externo, né, exterior. E que mais? E o ortocentro? O ortocentro, pessoal, é o ponto de encontro das alturas. Num triângulo obtusângulo, também acontece isso, ó. O ortocentro está do lado de fora. Olha só o triângulo obtusângulo aqui, ó. A essa altura eu tive que prolongar esse lado. Então, a essa altura eu tive que prolongar esse lado. Para calcular a altura relativa ao lado AC, eu tive que prolongar. Então, essa segunda altura, essa terceira altura. Então, aquele carinha ali é o ortocentro, ponto de encontro das alturas. Então, a correta é a letra D de doido, certo? Muito bem. E o exercício 4, vamos lá? Mackenzie. O lado de um triângulo equilátero escrito numa circunferência mede 2 raiz de 3. O raio da circunferência é igual a... Então, vamos lá. Um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Vamos desenhar? Aqui, ó. Um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Perfeito? Muito bem. Bom, então esse cara é o centro da circunferência circunscrita. Então ele vai se chamar circuncentro. Perfeito? Maravilha. Mas peraí. No triângulo equilátero, a gente sabe que todos os pontos notáveis estão na mesma posição. Então ele não é só o circuncentro, ele é o baricentro, ele é o incentro e ele também é o ortocentro. Muito bem. Então, peraí. Se ele é baricentro,
tem uma razão. Qual é a razão? 2 para 1. Então, se aqui é baricentro, esse segmento, né, ó, esse raio aqui, ó, é o dobro dessa outra medida, 2 para 1. Bom, mas peraí, ele também é ortocentro, não é isso? O ortocentro a gente não pode esquecer que é o ponto de encontro das alturas. Então, esse cara daqui, ó, é uma altura do meu triângulo. Então, nós vamos ter a seguinte situação, olha só. Olha só. A altura do triângulo equilátero, certo? A altura do triângulo equilátero. Aqui eu tenho o lado 2 raiz de 3 e o raio. Então, peraí. A gente sabe que a altura do triângulo equilátero, a gente viu lá atrás, lembra? A altura do triângulo equilátero vale L raiz de 3 sobre 2. Então, é o lado raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Se é baricentro, 2 para 1. Significa o quê? Que a minha altura foi dividida em 3 partes, né? Ó, altura dividida em 3 partes. O raio vai equivaler a 2 partes dessa altura. Então, o raio vai ter 2/3 dessa altura. Então, o raio vai ser 2/3 daquela altura. Perfeito. Só que o lado mede 2 raiz de 3. Né? O lado mede 2 raiz de 3. Então, aqui no lugar do lado, eu vou colocar o 2 raiz de 3. Então, vai ficar 2/3 de 2 raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Aí, quando eu fizer a continha aqui, ó, eu vou simplificar o 2 com o 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Eu vou cancelar com 3 de baixo. Então, vai sobrar o 2. A letra B, 2. Tranquilo? Maravilha. E o exercício 5, gente? Um exercício teórico muito fácil. Vamos lá? Assinale V ou F conforme as afirmações sejam verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Primeira afirmação. O baricentro de um triângulo é o ponto médio das medianas. Espera, vamos conferir. Bom, bar do centro, mundana. Perfeito. Mas o bar do centro fica no meio das mundanas? Não. O baricentro divide cada mediana na razão 2 para 1. Então, essa primeira afirmação, ela vai ser o quê? Ela vai ser falsa. Eu coloquei ali do lado qual é a verdadeira. Então, essa daqui é falsa e nós temos ali a verdadeira. Perfeito? Segunda afirmação. Ortocentro de um triângulo retângulo é o vértice do ângulo reto. Ortopedista do centro, né? Alturas, não é isso? Então, veja, no triângulo retângulo, nós temos um cateto é a base, o outro cateto é a altura, e vice-versa. Então, a base e a altura vão se encontrar no ângulo reto. Então, essa afirmação é verdadeira. Então, vamos colocar que essa afirmação é verdadeira. Então, o ortocentro, ponto de encontro das alturas. Maravilha. Vamos à terceira afirmação? O ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo é o incentro. Ó, enfia no centro da bissetriz. Perfeito. Então, essa afirmação está correta. Verdadeiro. Então, mais uma afirmação verdadeira. Tá bom? Maravilha. Vamos à próxima. O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Círculo do centro. No círculo do centro, quem faz show? As médias atrizes. Perfeito. Então, essa afirmação está correta. Vamos lá, verdadeiro para ela. E o último, um triângulo equilátero, os pontos notáveis estão alinhados. Estar alinhados é estar na mesma linha. Espera aí, eu sei que no isósceles eles estão na mesma linha. Espera aí, gente. Todo triângulo equilátero é isósceles. Porque para ser isósceles tem que ter dois lados congruentes. O triângulo equilátero tem dois lados congruentes? Tem até mais do que dois. Então, todo triângulo equilátero é isósceles. Se no isósceles eles estão alinhados, no triângulo equilátero também. Tudo na mesma posição. Não significa que passe uma linha por todos eles.
Então, no triângulo equilátero, os pontos notáveis são coincidentes, logo, estão alinhados. Ah, então essa afirmação é verdadeira. Tranquilinho, gente? É isso aí, perfeito.